Olá, meu nome é Clarissa e esse é o canal Abrindo Parênteses, onde eu falo principalmente sobre carreira, mercado de trabalho aqui na Alemanha e mostro um pouquinho da minha vida aqui em Colônia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre currículo, mais especificamente sobre o padrão de currículo usado aqui na Alemanha, aquele que você vai precisar quando for procurar emprego aqui. A Alemanha é um país muito burocrático e, de forma geral, as pessoas por aqui são muito apegadas a processos. Tudo tem um jeito certo de ser feito, digamos assim, ou pelo menos um jeito que as pessoas esperam que você faça aquilo dali. E é muito importante que você se adeque a essas práticas, né, para garantir a sua integração à sociedade, o sucesso da sua jornada aqui na Alemanha. E no caso da busca por emprego, isso não é diferente. Existe um formato específico em que você precisa apresentar todos os seus documentos, começando pelo currículo. Isso é uma coisa que eu não sabia quando eu me mudei para cá. Eu não tinha conhecimento dessas diferenças entre o currículo que a gente usa no Brasil e o currículo que as pessoas estão acostumadas a receber aqui na Alemanha, e eu com certeza perdi várias oportunidades de emprego simplesmente porque as pessoas recebiam os meus documentos fora do padrão e elas não davam muita bola para aquilo dali. Porque em se tratando de imigrantes, muitas vezes a gente chega aqui sem ter o domínio do idioma. Então a gente acaba tendo que disputar vagas internacionais, né, vagas em inglês, que tem uma demanda muito grande. Cada vez mais a Alemanha recebe pessoas de fora, então a concorrência é muito grande. Por isso, quando o recrutador vê aquele monte de gente que mandou seus papéis todos certinhos e teve um cuidado de fazer as coisas da forma como tem que ser e compara com o seu, que é completamente fora do padrão, ele não vê muita vantagem em adequar o processo seletivo à sua necessidade. Então, por conta disso, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Eu demorei um tempo para entender que esse era o motivo pelo qual eu não estava sendo chamada para entrevistas de emprego por aqui. E aí, a partir disso, fui atrás de profissionais que trabalhavam com RH e fui também em feiras de profissão. Assim como a gente tem no Brasil, existem algumas empresas de recrutamento e empresas de forma geral que organizam essas feiras de profissão com palestras sobre mercado de trabalho, sobre expectativa salarial, sobre uma série dessas coisas que quando a gente sai da faculdade a gente não necessariamente está habituado, e aí eles explicam também como que é essa questão do processo seletivo e da documentação necessária. Então eu fui a algumas dessas feiras, assisti uma série de palestras e é aí que eu consegui realmente entender qual que era o problema dos meus processos seletivos. E a partir do momento que eu fiz essa adequação, a minha taxa de sucesso foi muito mais alta. Por isso que eu queria compartilhar esse conhecimento aqui com vocês, porque não é uma coisa intuitiva e gera muitas dúvidas. Para facilitar esse processo, eu inventei um currículo fictício da Christina Miller, que é uma especialista em marketing. Então, cada uma das coisas que eu apresentar aqui ou que eu explicar no vídeo, eu vou usar um trecho do currículo da Christina para conseguir mostrar para você como que você deve fazer o seu currículo também, tudo bem? Mas antes de a gente começar, eu queria mencionar que o currículo que eu vou usar aqui hoje é um currículo que foi feito em inglês. Por quê? Porque a maioria das pessoas que não está familiarizada aí com esse padrão de currículo usado aqui na Alemanha são pessoas assim como eu e você, que são imigrantes, são expatriados e, portanto, provavelmente não têm o domínio do idioma alemão e vão começar a procura de emprego em inglês. Se esse não é o seu caso e se você já tem a confiança de escrever o currículo em alemão, faça isso, mas utilizando o mesmo formato e as mesmas dicas que eu vou apresentar aqui para você. Bom, a primeira coisa que você precisa observar é que o currículo na Alemanha, ele tem um formato que se chama de tabular, ou seja, ele é estruturado como se fosse uma tabela. Isso significa que os títulos e as datas precisam ficar em uma coluna e o texto e as informações ficam na coluna do lado. Então, como vocês podem ver nessas duas imagens aqui, o currículo da Cristina ele foi criado em uma tabela e aí, depois que ele estava pronto, as linhas da tabela simplesmente foram ocultadas. Por isso que fica esse alinhamento bonito em formato tabular, mas sem necessariamente parecer uma tabela. Vamos começar então pelos seus dados pessoais, essa informação que vem logo no cabeçalho. A primeira coisa, obviamente, é o seu nome e ele deve vir em uma fonte um pouco maior e destacado. Se você já tem algum visto que te permita trabalhar aqui na Alemanha ou se
se você tem cidadania europeia, coloque essa informação imediatamente abaixo do seu nome. Porque nem todas as empresas aqui na Alemanha patrocinam o visto, ou seja, nem todas elas estão dispostas a fazer aquele processo que vai te dar um visto de trabalho. Então, se você já tem a possibilidade de trabalhar, isso pode ser um diferencial muito grande. Então, vale a pena você colocar essa informação logo abaixo do seu nome para que assim que a pessoa comece a ler o seu currículo, já encontre essa informação. Na sequência vem o endereço. E você pode colocar o seu endereço completo, né, o nome da rua, número, cidade e tal. Mas vale a pena salientar que aqui na Alemanha as pessoas são muito reservadas e que elas não gostam de divulgar informações pessoais. Por exemplo, o endereço completo. Então, se você preferir, é aceitável que você coloque somente o CEP e a cidade, ou CEP, cidade e país, ou seja, uma versão aí simplificada do seu endereço para dar uma indicação para o recrutador da onde você tá, né? Se você tá na mesma cidade da empresa ou não, por exemplo. Mas se você não quiser dar muitas informações sobre isso, não tem problema, é aceitável e, de forma geral, as empresas e os recrutadores aceitam isso numa boa. Na sequência vem os seus contatos, então primeiro telefone e depois e-mail. Para o e-mail, tome cuidado com e-mails que tenham gírias ou que tenham apelidos, procure um e-mail mais sério aí que você tiver, sabe? Nome, sobrenome, arroba alguma coisa, nome, ponto, sobrenome, arroba alguma coisa, nome, ponto, inicial do sobrenome, arroba alguma coisa, enfim. Se você não tem o endereço de e-mail nesse formato, crie um. Se você tiver um perfil atualizado e otimizado no LinkedIn, pode incluir o endereço nessa seção do currículo também. Só que aqui na Alemanha as pessoas estão mais habituadas a utilizarem o Xing, que é uma plataforma muito semelhante ao LinkedIn, com a diferença de que é mais popular aqui na Alemanha do que nos outros lugares do mundo. Então, se você acabou de se mudar, provavelmente o seu perfil no Xing vai ser recente e não vai ter muitas informações. Então, na dúvida, priorize o perfil no qual você está mais ativo. Mas e se eu quiser colocar os dois? Você até pode colocar os dois. A questão é que você vai estar usando duas linhas do seu currículo para apresentar basicamente a mesma informação, né? Porque essas duas plataformas vão ter lá o seu currículo digital, uma foto, alguns contatos, enfim. E aí você utilizou duas linhas do seu currículo para apresentar basicamente a mesma informação, sendo que essa linha adicional aí que você usou pode ser importante para colocar outra informação mais pertinente mais para frente, entende? Então a minha opinião particular é que você escolha no máximo uma delas e coloque no currículo. E se você não quiser colocar nenhuma delas, também não tem problema. E aí agora a última informação pessoal, que é a polêmica foto. Na Alemanha, o padrão de currículo é com foto sim, e o seu currículo vai ter que ter foto. Eu concordo que isso é uma prática completamente antiquada, porque o importante do currículo deveria ser o conteúdo e não a aparência. Mas, por bem ou por mal, essa é a prática aqui na Alemanha e você vai ter que se adequar a isso. Essa foto tem que representar quem você é no ambiente profissional e transparecer credibilidade. Então, não é foto na balada, não é foto na praia, não é foto fazendo hiking, é uma foto sóbria como essa da Cristina aqui, entendeu? Com fundo neutro, com uma roupa elegante, que não precisa ser terno, não precisa ser camisa, pode até ser assim uma coisa mais colorida, estampada, que realmente mostre um pouco mais da sua personalidade. Só claro, tome cuidado, né, com estampas que tenham frases escritas ou imagens e símbolos que possam causar uma certa polêmica. As meninas devem evitar decote e manga cavada também, nesse caso, não é aconselhado. Lembre-se que a palavra em foco aqui é credibilidade. Ai, Clarissa, mas eu não tenho uma foto profissional. O que fazer? Se vire! A primeira opção que você tem é buscar um fotógrafo profissional, um estúdio de fotografia, talvez, não necessariamente neste momento de pandemia que estamos passando, mas muito em breve. Até porque é um investimento que você vai fazer uma vez e vai poder usar aí pelos próximos 5 anos. E a outra opção que você tem é tirar a sua própria foto em casa. Então pode usar o timer do seu celular, pode usar aí alguns abajures que você tenha para fazer uma iluminação bacana, pode usar uma parede com fundo branco, né, fundo neutro, ou então se você quiser um fundo colorido, um pouco mais escuro, você pode usar um lençol, né, coloca aí com fita crepe, umas coisas, se vira, entendeu? Essa parte que a gente vai discutir na sequência é um trecho que no Brasil as pessoas se referem como objetivo. E o que é um objetivo? É aquilo que você quer, ou seja, o cargo que você quer. No caso da Cristina, ela quer ser uma Senior Marketing Manager na empresa X.
O que acontece às vezes é que quando as empresas anunciam uma vaga, elas escrevem assim: envie a sua carta de apresentação, o seu currículo com a sua expectativa salarial e a sua possível data de início. E aí você pode colocar essas duas informações adicionais que eles pediram, a expectativa salarial e a possível data de início, aqui nesta parte de objetivo, logo abaixo do título da vaga para a qual você está se candidatando. No caso aqui da Cristina, essa parte está grifada em amarelo porque, como eu mencionei, nem sempre é necessário. E eu particularmente recomendo que você descarte a parte do salário e da data de início, caso o anúncio não peça. Por quê? Porque são 2 linhas a mais do seu currículo que você pode usar para colocar outras informações na sequência. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é uma expectativa salarial adequada, eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu falo um pouco mais sobre isso. E agora aquele momento que todos estávamos esperando, que é aonde você vai falar sobre as suas experiências passadas. As suas experiências, elas devem ser apresentadas no currículo de forma cronológica, então começando pela mais recente e indo para a mais antiga. É sempre melhor que você coloque as experiências profissionais que estão mais relacionadas ao cargo que você está buscando. Mas aqui na Alemanha não é muito bem visto quando um candidato tem lacunas no currículo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos usar a Cristina aqui como exemplo. Digamos que a experiência mais recente dela realmente esteja com marketing digital, mas que antes disso ela tenha ficado 1 ano trabalhando como atendente de telemarketing, por qualquer que seja o motivo. E que antes dessa experiência do telemarketing, ela tenha passado mais um tempo trabalhando como criadora de conteúdo para um blog. Então, a gente tem a experiência do blog, que é relevante para a área dela, aí a gente tem 1 ano dessa questão do telemarketing aí no meio, e aí depois mais uma experiência relacionada a marketing. Se ela excluir a informação do telemarketing, vai parecer que ela ficou 1 ano sem fazer nada. E aí, quando o recrutador olhar para aquilo dali, pode ser que ele fique um pouco confuso e não entenda exatamente qual que é a história que aquele currículo está tentando contar e acabe optando por não chamar a Cristina para a entrevista. Então, para evitar esse tipo de situação, é melhor colocar o máximo de experiências passadas que você puder nesse espaço do currículo, das mais recentes para as mais antigas e tentando priorizar as mais relevantes para o cargo, porém tentando evitar essa questão da lacuna, como eu expliquei. Bom, e como você deve apresentar as suas experiências passadas no currículo? Como eu já mencionei que o formato do currículo é tabular, nessa coluna do lado você deve colocar a data, então a data que você começou aquele emprego, preferencialmente mês e ano, e a data que você saiu, ou se você ainda está trabalhando lá, coloque presente. E aí na outra coluna você vai colocar o texto e a descrição. Primeiramente você tem que colocar o nome da empresa, depois o cargo que você tinha e na sequência a descrição das suas funções. E é aqui na descrição das funções que você tem que tomar algumas decisões para fazer o seu currículo brilhar. Por quê? Porque você não precisa descrever todas as atividades que você fazia. Você tem que ler o anúncio da vaga que você quer muito atentamente, procurar todos os pré-requisitos que eles estão pedindo e tentar colocar a descrição das suas atividades ou as suas principais responsabilidades para cada uma das suas experiências passadas de uma forma a mostrar para o recrutador que você realmente tem tudo aquilo que eles estão procurando. Então, no caso aqui da Cristina, a experiência de trabalho mais recente que ela tem é como gerente de marketing de produto. Então, ela trabalhou em uma empresa de software e ela desenvolvia a estratégia de marketing para esse produto. Então, é um produto técnico, é um produto complexo. Então, ela tinha todo esse trabalho de criar campanhas de marketing que faziam sentido para um produto desse tipo, para aquele público-alvo. Ela tinha que liderar a comunicação toda vez que tinha alguma atualização, toda vez que acontecia alguma mudança no produto, para que a comunidade estivesse ciente disso. E além disso, ela dava esse apoio aí para a parte de redes sociais, de relações públicas, para que a empresa atingisse as suas metas. Então é bem importante que você tire um tempo para avaliar a vaga para a qual você quer se candidatar, todos os pré-requisitos, e que você busque realmente em todas as atividades que você fez nos seus empregos passados, coisas que se correlacionam para que você possa passar a melhor mensagem possível para o recrutador. Você não precisa, nesse momento aqui do currículo, se atentar a resultados e a números, porque essas informações você vai colocar na sua carta de motivação, que não é o foco deste vídeo aqui hoje. Mas é bem importante que você foque principalmente naquela parte dos pré-requisitos da vaga, sabe? Onde eles colocam um monte daquelas palavras-chave, flexibilidade, né? Trabalho sob pressão, que você tente pegar essas palavras e colocá-las
na descrição das suas atividades aqui nessa parte de experiências passadas, entendeu? Para você conseguir correlacionar os dois e mostrar que você é o profissional que eles precisam. Bom, logo depois das suas experiências, você vai ter que falar um pouco sobre a sua formação. É bem importante que você coloque a sua formação do nível mais alto para o mais baixo. Então, no caso aqui da Cristina, ela fez mestrado na Alemanha. Então, essa informação vem primeiro. E aí, na sequência, as informações da graduação do bacharelado. Aqui também é importante colocar as datas. Então, a data que você entrou no curso e a data que você se formou. O nome da instituição também é muito importante. E para você que está vindo de fora, vale super a pena entrar no site da Anabim, dar uma olhadinha se a universidade onde você estudou tá listada lá. E aí, quando você for escrever o nome da universidade no currículo, você pode usar o mesmo nome que está listado lá no site da Anabim, porque aí isso já dá uma credibilidade um pouquinho maior. Se você tiver espaço aí no seu currículo, vale a pena colocar o nome da tese que você desenvolveu no seu mestrado ou o título do seu TCC do bacharelado, principalmente em áreas mais técnicas e também em consultoria, o pessoal costuma olhar isso sim. Bom, estamos quase terminando o nosso currículo e chegou o momento de apresentar as informações adicionais, começando pelos idiomas que você domina. Aquela mesma regra de colocar as informações do maior nível para o menor se aplica aqui. Então você deve começar com o idioma do seu país de origem, né, a sua língua materna, depois o idioma que você tem o maior domínio e, se for o caso, que vem elencando os próximos, né, em ordem de conhecimento. É essencial que você indique qual que é o seu nível do idioma, conforme a nomenclatura que se usa aqui na Alemanha. Então, por exemplo, o nível A1 e A2 são níveis básicos, B1 e B2 são intermediários, C1 é avançado e C2 é fluente. É muito importante que você indique o seu conhecimento de cada um dos idiomas que estiverem listados no seu currículo dessa forma. Se você está fazendo o curso de alemão aqui na Alemanha, você já vai saber imediatamente qual que é o seu nível, porque vai ser o nível da sua aula, né? E se você tem conhecimento de algum outro idioma, mas não sabe bem ao certo qual que seria o nível adequado, você pode fazer uma prova online ou pode tentar pesquisar um pouco a respeito e ver direitinho qual dessas nomenclaturas que se aplicam. Você nunca deve colocar nada no seu currículo sem um indicativo do seu nível de conhecimento ou do seu domínio daquilo dali. Isso é bem importante para o próximo item que a gente vai falar aqui, que são as habilidades, né, os conhecimentos. Então essa é a parte do currículo onde você vai listar ferramentas ou conhecimentos que são muito específicos da indústria onde você quer trabalhar e principalmente que são relevantes para a vaga que você quer. Você não precisa listar todas as coisas que você conhece na sua vida. Você vai colocar aqui só aquelas que realmente são importantes para o cargo em questão. Então, no caso aqui da Cristina, você pode ver que ela colocou um pacote Office, né, que é bem relevante, além de ferramentas que são muito conhecidas nesse ambiente de marketing digital. Então, o pacote da Adobe, né, o Canva, que o pessoal usa muito para fazer essas artes de redes sociais e tal. E aí, do lado de cada um desses itens, ela escreveu que o conhecimento dela é avançado, né? Advanced Skills. Então, esse é um espaço que você tem para listar conhecimentos ou ferramentas que sejam bem específicas da sua área de atuação, né? Então, pode ser software, pode ser alguma certificação, né? Por exemplo, Agile para Product Owner, Product Manager, ou aquelas ferramentas da qualidade. Tudo isso pode ser listado nesse espaço aqui, sempre indicando qual que é o seu grau de conhecimento naquilo. O próximo item que eu vou falar um pouco aqui para vocês não consta no currículo da Cristina, porque no caso dela não tinha mais espaço disponível. Se você tiver uma linha sobrando aqui entre as informações adicionais e a assinatura, é válido inserir um ou dois hobbies pessoais que você tem. Como eu mencionei lá no início, os alemães são pessoas bem reservadas e eles não costumam falar muito sobre a sua vida pessoal. Inclusive, isso é uma coisa que não vão te perguntar na entrevista. Por outro lado, o hobby é uma forma de humanizar o currículo e, além disso, de quebrar o gelo caso você venha a ser chamado para a entrevista. Porque na próxima etapa pode ser um assunto que o entrevistador vai usar ali para meio que apresentar a situação e começar um diálogo. Se você tem algum hobby que é muito relevante para a vaga que você quer, talvez valha a pena dar uma mexida aí na estrutura do seu currículo, diminuir um pouco o texto em cima e embaixo
embaixo para inserir essa linha do hobby. No caso aqui da Cristina, por exemplo, né, que trabalha com marketing digital, criação de conteúdo e redes sociais, digamos que ela também tem um perfil no Instagram que é super informativo, que tem vários seguidores, ou que ela participa aí de uma coluna num blog, alguma coisa desse tipo, que é uma experiência relevante para a área de atuação dela, vale a pena listar isso aqui em uma última linha antes de terminar o currículo. Então, dê uma avaliada assim nos hobbies que você tem, principalmente na vaga que você quer, para ver se é pertinente ou não. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa que organiza campeonatos de esportes eletrônicos. Então, para uma pessoa que joga ou uma pessoa que está envolvida nesse universo, não só profissionalmente, mas como parte do seu hobby, é válido sim mencionar esse tipo de coisa no currículo, porque aquilo ali mostra pro recrutador que você está ainda mais próximo daquela indústria, sabe? Então isso acaba sendo mais relevante pro processo seletivo. Agora, se o seu hobby é culinária e a vaga é para desenvolvedor de software, e a última coisa que você precisa colocar no seu currículo é uma assinatura e a data. Essa data é a data que você enviou o currículo, né? Então, se você preparou seu currículo aí hoje à noite e vai mandar só amanhã de manhã, coloque a data de amanhã. Mas Clarissa, eu não tenho impressora em casa, como que eu vou fazer para imprimir, assinar, escanear e mandar o currículo? Você vai fazer como eu já falei para fazer antes, você vai se virar. Ou você vai sair para imprimir o currículo em algum lugar, ou você vai pedir ajuda de um vizinho, ou então, sabe o que você vai fazer? Você vai utilizar um artifício chamado assinatura digital. Então, tem vários leitores de PDF que permitem que você insira uma assinatura digital, e se você não souber como fazer isso, pegue uma folha de papel em branco, assine, bata uma foto com o seu celular, transforma essa foto em uma imagem e cole no rodapé ali do seu currículo no Word. Pronto. Só tome cuidado onde que você vai deixar essa foto da sua assinatura salva aí, porque, né, pessoas de má fé estão em todos os lugares. E a última coisa que a gente quer é alguém pegando essa foto e colocando aí a assinatura em uma série de documentos. Se você chegou até aqui, isso significa que o seu currículo agora está pronto e maravilhoso. E agora que eu já falei um pouco sobre as coisas que você deve fazer, eu queria tirar uns minutinhos desse vídeo para falar sobre as coisas que você não deve fazer. Começando com o quê? Com um currículo muito comprido. Aqui na Alemanha é aceitável que um currículo tenha até 2 páginas, porque aqui é muito comum que as pessoas façam mestrado e, além disso, ali durante a graduação ou entre o ensino médio e a faculdade, é bastante comum que o pessoal tire um ano para viajar, fazer intercâmbio, fazer trabalho voluntário com organizações, e esse tipo de experiência é bastante válida para ser colocado no currículo também. Então, realmente, para colocar todas essas informações no formato adequado em uma página só de currículo é difícil. Por isso, acaba sendo aceitável que um currículo tenha até 2 páginas. Porém, a minha recomendação é que você se atenha a uma página. Então, se esforce aí para fazer um currículo incrível de uma página só. Por que eu recomendo isso? Pensando na pessoa que vai receber o seu currículo para analisar. Porque nunca tem como a gente saber se aquele processo seletivo especificamente vai estar super concorrido ou não. E quando um recrutador recebe muitos currículos, ele vai ter mais paciência de ler o currículo que tem uma página do que o currículo que tem 2 páginas. Ou se ele tiver o mesmo tempo para avaliar os 2 currículos, com certeza ele vai ler o currículo que tem uma página só com mais atenção do que o currículo que tem 2 páginas. Então, a minha recomendação particular é que você se atenha a isso. Dá para escrever bastante coisa sim em uma página de currículo, não precisa ficar se alongando. Outra coisa que você deve evitar é o currículo artístico. Tá super na moda agora ficar fazendo currículo com Adobe Spark, com Canva. Aliás, eu tenho a impressão que depois que o Canva apareceu, as pessoas elas resolveram fazer tudo na vida com essa ferramenta. Então, tem muito currículo por aí que, sabe, é uma tabela colorida, com bordas e com paleta de cores, entendeu? A menos que você seja assim fotógrafo, designer ou alguma coisa que realmente precisa mostrar aí todo esse seu conhecimento artístico, foque em coisas simples, entendeu? Preto e branco, sem muitas 9 horas. O importante é a informação e não os desenhos. Outra coisa que você deve evitar é mandar o mesmo currículo para todo mundo. Depois que você adaptar o seu currículo seguindo todos os passos que eu passei aqui nesse vídeo, você já vai ter
um esqueleto, digamos assim, pronto. Mas principalmente aquele trecho ali com as experiências passadas e a descrição das atividades que você fazia em cada um desses lugares, é super importante que você se dedique muito e que você realmente adapte aquele trecho ali conforme o processo seletivo que você está fazendo, porque isso vai te colocar muito mais à frente, vai aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil, mas faz parte do processo. Quanto mais claro você deixar que você tem todas as competências que aquela vaga precisa, maiores são as suas chances de ser chamado para uma entrevista. E claro, não mande seu currículo fora do padrão que é esperado. Se todos os candidatos colocaram foto, fizeram um formato tabular, colocaram a data no lugar certo, assinaram, fizeram tudo direitinho e você deixou passar um desses detalhes, significa que você não estava comprometido o suficiente, não estava interessado o suficiente, não estava dedicado o suficiente. Então por que a empresa vai te chamar para uma entrevista? O meu objetivo hoje era te passar todas as informações que você precisa para montar um currículo incrível e arrasar nos processos seletivos aqui na Alemanha. Comenta aqui para mim qual que foi o seu principal aprendizado com o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo!